Pessoal, como prometido para vocês, então, tô trazendo nesse vídeo o relatório atualizado do Fundo Equitare, o HCTR11. E olha só, desde já eu já vou falar aqui para você que eu já fiquei bem satisfeito com as atualizações que eles fizeram no relatório. E de verdade, eu acho que o fundo está acertando em conduzir essa crise que está acontecendo nos fundos de papel, nos fundos de CRIs. Então, desde já, antes de começar o vídeo, eu quero deixar os parabéns aí para a galera do Fundo Equitare, porque de verdade eles estão usando de transparência para com o investidor. Mas vamos parar de enrolação, vamos para esse vídeo que eu quero te explicar o que está acontecendo com o fundo HCTR11. Pessoal, aqui já então com o relatório, né, gerencial do HCTR11 aberto, eu não vou passar por esses primeiros slides aqui que a gente já viu no vídeo anterior. Se você não viu, vou deixar no card aqui em cima para você colocar lá e ver, né, para você clicar e ver. E ele fala aqui dos problemas, né, que está acontecendo com o setor, grandes empresas como Livrarias Escultura, CVC Americana, Stock, Marisa, enfim, todo mundo aí com muita dificuldade das empresas financiarem e refinanciarem suas operações. Isso já é sabido do mercado, tá? Não tem novidade nenhuma. Aqui ele deu um detalhe a mais, tá, sobre o que está acontecendo nos comentários do gestor. Eu queria ler só algumas linhas aqui para você entender, tá? Ele disse aqui, ó, que como é de conhecimento dos últimos meses, alguns CRIs investidos no HCTR11 têm enfrentado maior dificuldade em manter as razões de garantia e habilidade de realizar os pagamentos conforme o fluxo esperado, impactando negativamente o desempenho dos resultados das operações. Beleza. Quando se trata de reestruturação de dívidas em um fundo de crédito imobiliário, no caso um fundo de CRI, é essencial pensar em agir em benefício do investidor. Gostei muito do que eles colocaram aqui, que realmente eles estão pensando mais no investidor do que talvez nas operações, nos fundos, enfim, mas que pensando no investidor, com certeza eles vão achar a melhor maneira para resolver esse problema. Por isso, são exigidas garantias e contrapartidas que garantam mais segurança na operação e que a torne mais rentável no futuro, quando estiver mais uma vez operando normalmente. Então, eles estão tentando resolver o problema hoje para que quando tiver tudo certinho lá na frente, a gente tenha uma rentabilidade até um pouco maior do que o normal, tá? Exemplos de contrapartidas. Olha só, isso daqui eu achei interessante que eles colocaram, ó. Aumento da taxa de juros, full cash sweep, ou seja, usar o excedente de fluxo mensal para amortizar a dívida. Então, ele já dá um norte aqui do que ele vai fazer se tiver excedente de fluxo mensal. Participação em comitês de acesso a ferramentas de gestão da empresa, entre outras. Então, eu gostei muito disso daqui, ó. Ou seja, o fundo realmente está pensando em quitar as dívidas, tá? Ao alongar o prazo de uma operação para o credor, o CRI adicionará cauda aos recebíveis da operação, faixa de parcelas futuras que superam o prazo atual do CRI. Então, uma das soluções que eles colocam aqui, né, é estender mais a dívida, ou seja, talvez não cobrar hoje, mas cobrar no futuro, mas tendo essa dívida um pouco mais alongada, tá? E isso faz com que a garantia seja aumentada, ó, e melhore a saúde financeira do mesmo, tá? Ó, as operações do HCTR11 que estão passando por esse processo são, e aí ele fala quais são, né, as operações que estão passando por esse processo de alongar a dívida. É o EDA, Resort do Lago 4, Resort do Lago Park e Búzios Beach, tá? Aqui ele fala sobre cada uma dessas operações, tá? Eu não vou entrar em detalhes. Aqui, se você quiser, depois você pode baixar o relatório do HCTR11 e ver o que cada uma das operações tem ali. Eles fizeram também uma assembleia, tá, falando aqui sobre o circuito de compras, tá? Eu li um pouco aqui por cima, eles diminuíram o preço ali, né? Ó, o preço social de 350, ou seja, 10 vezes inferior ao praticado na região. Para quê? Para que tivesse mais lojistas, mais pessoas andando pelo centro ali, pelas lojas, e mais pessoas fazendo esse negócio girar, né? Então, também gostei dessa atitude do fundo, muito boa. E, pessoal, eles estão tentando, eu reconheço que eles estão tentando, tá? Aqui eles colocaram, né, esses status aqui de cada um dos CRIs, como é que estão, né? Se estão adimplente com waiver, né? Ou seja, alongando a dívida. Em negociação são os amarelos, em vermelho são os vencimentos antecipados, tá?
Gostei desses detalhes também. E, pessoal, a grande mudança desse relatório aqui do HCTR foi isso daqui, ó. Foram as mudanças da DRE, tá? Isso daqui, nesse vídeo de hoje, eu vou perder um pouquinho de tempo com vocês aqui, para a gente entender um pouco melhor dessa DRE. Bruno, o que é uma DRE? DRE é a demonstração de resultados em execução. É a demonstração do resultado da empresa, do fundo e de qualquer ativo que esteja listado na bolsa. Isso aqui, como os fundos imobiliários prestam relatórios mensais, então ele me disse aqui, ó, os 4 últimos meses, ó, janeiro, fevereiro, março e abril, tá? E o que acontece? Nesse relatório aqui, eles passaram a colocar uma DRE contábil e uma DRE de fluxo de caixa, ou seja, uma DRE que é financeiro e uma DRE que é contábil. Bruno, qual a diferença de um para o outro? Basicamente, o financeiro é o que entra de dinheiro no fundo, ponto final. Contábil, você vai pegar dívidas, você vai pegar patrimônio, você vai pegar tudo que é o fundo, pegar todas as variações que teve e ver o que resultou no final. Então, fluxo de caixa, dinheiro, money, bufunfa. Contábil é o patrimônio. Então, vamos lá. Vamos tentar ler aqui para a gente entender um pouco. A partir deste mês, em linha com as solicitações dos nossos investidores, olha só, então realmente eles estão dando ali uma prioridade para nós investidores, adotaremos este novo formato para demonstrar o resultado do exercício e justificar os valores distribuídos e refletir os efeitos de todas as negociações e waivers divulgados, a fim de melhorar a comunicação e facilitar o entendimento do resultado do fundo. Muito bom. Parabéns mais uma vez aí para o fundo hectare. A primeira seção, DRE contábil, traz o resultado contábil do fundo. Então, aquilo que eu falei, pessoal, para vocês. O resultado contábil é o que? É patrimônio, tá? Eles vão ver tudo do patrimônio ali do fundo, beleza? Ou seja, variação de todos os ativos, receitas e passivos, despesas do fundo entre o primeiro e o último dia do mês. Ponto. Então vai pegar do primeiro e último dia do mês, ver o que variou, fazer o cálculo e te mostrar o que acontece ali. A linha de CRI reflete os resultados com juros, cupom. Então olha só, pessoal, vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil da gente ver. Cadê? A linha CRI reflete o resultado de juros e correção monetária de cada papel marcados na curva, tá? Então é o que cada CRI gerou ali pro fundo, tá? Então a gente tem mês de janeiro, fevereiro, março e abril. A gente percebe que o mês de abril foi um pouco menos, né? A gente teve aqui 28 milhões em abril, em fevereiro 33 milhões, tá? Beleza. Dentro do CRI, ó, tem a linha de juros, correção monetária, prêmio e negociação. Então, de juros, o CRI gerou 15 milhões e de correção monetária 12 milhões. Total de 28. Beleza. E ele continua. A linha FII contempla a variação das cotas dos FIIs investidos. Então, essa linha aqui, FII, é a variação da cota dos FIIs. O que acontece? Observa que está em parêntese, né? Esse resultado aqui de 85 milhões. Enquanto que em março, fevereiro, ó, foi sem parêntese. Quer dizer, em parêntese numa DRE, quer dizer que foi um resultado negativo. Então, o que aconteceu com as cotas do fundo desse mês? Elas variaram negativamente a ponto de ficar 85 milhões em negativo, tá? Então, teve um prejuízo na variação. Não é que o fundo perdeu 85 milhões, é que variou negativamente e essa variação trouxe um resultado de menos 85 milhões. Bruno, quando que isso seria realmente um prejuízo para o fundo? Se o fundo tivesse vendido a cota desses fundos imobiliários, porque o HCTR também investe em outros fundos imobiliários, e foram essas cotas desses fundos imobiliários que variaram negativamente. E ele está colocando isso na DRE contábil. Lembra que eu te falei que a DRE contábil ela é o patrimônio total do fundo? Então, tudo que variar, eles vão colocar aqui no contábil. Vamos continuar aqui. A linha de outros contempla majoritariamente o rendimento do caixa do fundo, eventualmente receitas não recorrentes. Então, ele teve aqui, né, a variação do outros, o caixa variou então 84 mil positivamente. Total das despesas, taxa de gestão, administração, performance, tudo aquilo que a gente sabe que o fundo tem que pagar ali para os gestores, né? E aí o resultado contábil, pessoal, quando a gente olha esse resultado, foi um resultado de 58 milhões negativo, tá? Isso teria que tirar do fundo
2,63 por cota, ou seja, isso seria uma variação negativa na cota de 2,63. A gente teria que pagar para o fundo R$ 2,63. Essa aqui é a verdade. Mas isso não aconteceu porque o pagamento de rendimentos ao cotista não é feito pela DRE contábil, é feita pela DRE financeira, de fluxo de caixa. Só que o fundo usou por bom senso de mostrar para nós investidores as duas maneiras de fazer uma DRE, a contábil e o caixa. E o que importa para nós, financeiramente falando, é a DRE fluxo de caixa, que a gente vai ver agora, tá? E aí, o que acontece? Ele também explica aqui, ó. A segunda seção, fluxo de caixa, evidencia todas as entradas e saídas de caixa do fundo, ou seja, tudo de dinheiro que o fundo gastou, comprou ou teve que pagar, e tudo de dinheiro que entrou dentro do fundo. Ponto. É dinheiro. Fluxo de caixa é dinheiro entrando e dinheiro saindo. Ponto final. Sendo esta a responsável por fornecer liquidez diária para efetuar a distribuição de dividendos. Então tá aqui, ó. Então são pela DRE de fluxo de caixa que nós vamos efetuar a distribuição de dividendos. Beleza. A linha CRI reflete todas as entradas de juros e amortização, resgates antecipados e negociações. Mesma coisa lá, ó. A gente tem a linha CRI aqui e em abril de 2023 ela rendeu 17.300.000 reais, tá? Os juros foi de 6,9, a amortização de 4,1. Eu quero chamar a atenção de você para observar que no mês de março a amortização foi de 2 milhões e no mês de abril a amortização foi de 4, ou seja, a gente teve aí um aumento de quase 100%, né? De mais de 100%, na verdade, quando a gente olha para a amortização. Nem sempre vai ter essa variação tão positiva assim, tá bom? E o que acontece? Acontece que pode ter mês que seja negativo ou não venha uma variação tão positiva assim, tá? Isso influenciou porque só aqui já deu praticamente 11 milhões só vindo dos CRIs, tá? E aí ele continua. A linha de FII segue a mesma lógica, sendo dividendos os valores recebidos dos FIIs investidos em negociação de compra e venda de fundos. Então, olha só, aqui na linha do FII, a gente tem os dividendos recebidos de FIIs, que foram, tá aqui, ó, 971 milhões, tá, de dividendos e 0 de compra e venda. Então, o fundo não vendeu nada e não comprou nada de fundos imobiliários, mas recebeu 971 milhões de dividendos dos fundos imobiliários que o fundo investe. Quando a gente olha na linha de cima, que eu esqueci de falar, dos CRIs, a gente também tem essa linha de compra e venda, tá? E o que acontece? O FII vendeu alguns CRIs. Olha só, o HCTR vendeu e colocou mais de 6 milhões em caixa, sendo que no mês anterior, no mês de março, ele tinha comprado. Bruno, como é que você sabe? Ó, parêntese, tá? O parêntese é compra, olha só. E o sem parêntese é venda. Então o que acontece? Nesse mês, além de ter ganhado com o dividendo dos FIIs, juros e amortização, o fundo também ganhou dinheiro, entrou dinheiro na venda de outras cotas de CRI, né? Vendeu alguns CRIs e conseguiu colocar mais 6 milhões para dentro. Beleza. E ele continua aqui, ó. O rendimento fluxo de caixa reflete a rentabilidade do fundo de liquidez diária utilizado como caixa e a linha de despesas são os pagamentos de taxas do fundo. Então aqui para terminar, né, ele tem o caixa do fundo, que já tinha lá o rendimento de fundo de caixa, que rendeu 84 milhões, né? E as despesas, né, que todo fundo vai ter ali, 1,7 milhões aqui. Então acontece que, juntando tudo isso, no final das contas, o fundo poderia distribuir, na verdade, 76 centavos por cota, tá? Eu quero que você observe isso daqui. Aqui é a alma do nosso estudo aqui do HCTR. O fundo poderia, então, ter distribuído 76 centavos por cota, porque depois de toda essa soma de entra e sai de dinheiro, o que a gente lucrou, o que o fundo lucrou, na verdade, lucrou não, o que ele poderia pegar do lucro do mês e distribuir para os cotistas era 76 centavos. Porém, todavia, ele distribuiu, tá aqui ó, a distribuição divulgada de 11 milhões. Ou seja, foram apenas
50 centavos por cota distribuídos nesse mês de abril. Por que disso? Ele não tem que distribuir 95%? Tem, mas lembra lá no início do nosso relatório que ele disse que ele ia usar parte dos rendimentos para quitar as dívidas? Pois é. Então ele pegou vai pegar esses 26 centavos de diferença e provavelmente ou pode colocar de caixa ou pode usar para quitar dívidas, tá bom? Então, quando a gente olha para o resultado aqui da DRE de fluxo de caixa do HCTR, a gente vê um fluxo de caixa saudável, apesar de tanto fevereiro quanto março ele ter tido ali uma rentabilidade abaixo do que foi distribuído. Olha só, como que você ganha 43 centavos e distribui 50? Como que você ganha 44 centavos e distribui 70? Por isso que a cota do fundo nesses meses desabou. O pessoal achou que o fundo ia quebrar. Quanto que agora o fundo está sendo transparente em nos alertar e dizer, olha, nesse mês a gente vai ficar com 26 centavos para a gente começar a reestruturar o fundo, tá? Eu achei muito interessante o fundo, o HCTR, ter separado, né, a DRE contábil da DRE de fluxo de caixa, ou seja, a DRE financeira, que é o que entra e sai de dinheiro, porque isso realmente traz uma transparência para nós investidores. E eu não sei se você percebeu, de 2 semanas para cá, a cota do HCTR subiu bastante, né? Chegou ali, acho que aos R$46, 48, e agora já está, acho que 60, 50 e alguma coisa, R$60. Então, assim, pessoal, muito cuidado quando você estiver vendo uma movimentação de mercado forte, quando você estiver ali com medo, para não tomar nenhuma decisão precipitada, porque o medo, a ansiedade, vai fazer você tomar decisões erradas nos investimentos. Então, analisando aqui, pra gente, eu sei que já ficou longo esse vídeo, mas para a gente finalizar aqui o vídeo, a HCTR com um voto de confiança meu, eu digo que realmente o fundo está cada vez mais querendo fazer com que o investidor entenda que eles estão tentando resolver o problema de todas as formas, inclusive trazendo mais transparência nos relatórios, para que a gente tenha ali uma visão clara do que o fundo está fazendo e do que está acontecendo no fundo, para que a gente continue investindo ou não. Então, pessoal, vocês entenderam mais ou menos como é que funciona? É um vídeo rápido, eu não sou nenhum especialista em análise, em leitura de DE, mas o pouco que eu sei, eu tentei te mostrar aqui nesse vídeo para que você fique mais tranquilo e entenda que o fundo tem essas oscilações de patrimônio, de rentabilidade, e com isso ele monta as estratégias para que cada vez mais ele consiga entregar um resultado positivo para o cotista. Nos 2 meses anteriores, o fundo ele tentou distribuir um preço a mais do que tinha arrecadado para o cotista, justamente para não assustar. Mas as pessoas, mesmo assim, elas agem por impulso, seguem a manada e fazem movimentos errados. Eu avisei, nesses momentos de baixa, o mercado precifica de forma errada a cota do fundo, ou o preço da ação, o que quer que seja. E é nesses momentos que você tem que ter sangue frio, entendimento, para que você invista quando as pessoas estão saindo da bolsa e saia quando as pessoas estão querendo investir. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo, eu espero que tenha agregado valor à sua vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e faz favor para mim. Curte esse vídeo se você gostou. É importante você curtir e compartilhar, porque assim o YouTube entrega mais dessa informação e a gente consegue fazer com que mais pessoas percam medo de investir na bolsa, se tornem bons investidores e tenham aí a sua jornada trilhada até chegar na sua liberdade financeira. Eu quero agradecer de coração por você ter ficado até o final desse vídeo comigo. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.